Esse vídeo é pra você que não sabe se tá com a pessoa certa pra sua vida. Eu me senti assim em 2018, então se a Larissa de 2018 pudesse assistir esse vídeo, era isso que eu diria pra ela. A primeira coisa, se você caiu aqui porque você estava pesquisando se essa pessoa é certa pra você ou porque você pesquisou e o YouTube entendeu que você precisava de vídeos tipo desse assunto, muito provavelmente a pessoa com quem você tá namorando não é pra você. Faz muito pouco sentido ficar com uma pessoa que você precisa ir ao YouTube e pesquisar se é a sua pessoa ou não. Não deveria ser assim. A pessoa com quem você pensa que vai passar o resto da vida deveria ser um relacionamento muito fácil e muito leve. Não um relacionamento no qual você precisa de uma ajuda, de um algoritmo ou de uma rede de vídeos ou de uma outra pessoa para te dizer o que fazer. Se você tá procurando uma confirmação, é porque ela não é pra você. E tá tudo bem. Vamos começar do começo? Em 2018, eu tive um relacionamento de 1 ano e meio, que acabou em 2018, e eu terminei com esse cara porque ele não era a pessoa pra mim. Mas eu preciso fazer um adendo que eu não fui corajosona, assim, tipo, eu vou terminar com esse cara aqui porque ele não é pra mim. O que aconteceu, na verdade, foi. Ele era bonzinho comigo, me tratava muito bem. E eu, na época, tinha uma autoestima muito baixa. Achei que era isso o máximo que a gente podia encontrar numa pessoa. Não que fosse uma pessoa ruim, mas não era a minha pessoa. E eu tinha uma convicção grande, física. Era muito. O meu corpo não era feliz. Era uma coisa, uma sensação. O meu corpo não aceitava aquele relacionamento. Não era leve, era um enorme de um peso. E não tinha, aparentemente, nada de errado naquele homem. Quando eu descobri uma coisa que eu não gostava, eu pensei, ai, graças a Deus, eu tenho um motivo pra terminar com esse cara. Quantas de nós não estamos num relacionamento que parece que não faz o menor sentido? Mas como não tem nada de errado, a gente não termina. Como ponto a ponto que eu escrevi num papel o que eu quero falar. Primeiro, sentimentos, eles são um reflexo de como a nossa vida está, internamente e externamente. Isso significa que se você está se sentindo inadequada num relacionamento ou sentindo que tem alguma coisa errada, ao invés de ter uma completa negação a esse sentimento, você na verdade deveria dar um passo atrás e observar o sentimento e pensar: por que que eu me sinto inadequada? Por que que eu não tô confortável? Por que que eu não tô feliz? O que me falta? Se esse cara aparentemente tem tudo que eu deveria estar buscando e eu não tô feliz, qual é o ponto que ele não encontra? É físico? É espiritual? É mental? É religioso? Eu vejo que homens e mulheres são muito diferentes, eu não sou especialista em nenhum dos dois. Essa aqui é minha opinião. Mas eu percebo que os homens não entram em relacionamentos que eles não se comprometem, ou seja, eles não falam minha namorada, vamos noivar, vamos casar, com pessoas que eles não têm essa certeza. A mulher já é diferente, ela se compromete e ela luta ao máximo pra dar certo. E aí, às vezes, demora um tempão, às vezes ela passa uma vida em negação. Por quê? Por que que a gente não pode aceitar quando não parece fazer sentido? Então tá, terminei com o cara, 2018. Fui direto pro Tinder. Não sei se era uma necessidade de autoafirmação, uma falta de autoestima. Pra mim, na época. Não que isso seja pra todos. E daí no Tinder, sabe o que aconteceu? Aconteceu que, cara, eu dava match nos homens muito aleatório. Tipo, nada a ver comigo. E eu pensava, o que que tá acontecendo que eu tô dando match? Eu não queria muito sair com ele. Então não saía. Isso me levou um fato de, se os caras que eu tô dando match no Tinder e não fazem o menor sentido, quem é o cara que faz sentido? Eu sei. Sabe quando você tá procurando um emprego de qualquer coisa? E você encontra qualquer vaga e você passa por qualquer coisa? O amor não tinha que ser assim. Porque a gente não vive sem as coisas que a gente precisa, pagar conta, tal, empregos. Mas o amor não é, o amor é um adicional, o amor é uma leveza, não é uma obrigação. Então você não deveria se obrigar a ficar num relacionamento ou a encontrar um relacionamento. Eu resolvi fazer uma lista. O ano era 2019, do que eu queria numa pessoa. E essa lista, ela tem uma parte que são coisas que eu quero, coisas que eu preciso. Então, as coisas que eu quero são, tipo, páginas. Tipo, uma página frente e verso. Coisas que eu preciso são, tipo, 10 coisas. Porque eu sabia que eu não poderia namorar um homem que fosse machista, que achasse que ele é melhor que eu por ser homem. Isso era uma necessidade. Mas eu, por exemplo, queria só queria, olha só, o meu querer era muito bobo. Eu queria um homem que tivesse olhos expressivos. Esse era um querer.
A minha necessidade era que ele não fosse machista. Mas eu escrevi tudo, deixei muito claro e saí pro mundo buscar esse homem. Uma coisa que facilitou a minha vida é que eu sempre acreditei muito que ele chegaria. E ele chegou, tô noiva. Só depois que eu escrevi essa lista, que foi 2019, eu só conheci o meu noivo em 2024. Você tem que se conhecer muito bem para fazer uma lista e tem que se conhecer muito bem dos relacionamentos com quem você se envolve para saber também o que você não quer. Porque é muito fácil você saber o que você quer no relacionamento, mas mais difícil é saber o que você não quer. Muito mais importante do que isso, querer ou não querer, era o que eu sentia sobre mim quando eu estava com ele. Que era o quê? Uma leveza de ser. Eu acho que se eu tivesse que dar um único conselho nesse vídeo todo, seria: a pessoa com quem você deveria querer passar o resto da sua vida tem que fazer com que você se sinta leve para ser você. E ser você numa totalidade. Ser você respeitando o seu passado, não em negação a ele, respeitando quem você foi, respeitando a criança que você foi, adolescente que você foi, sua história, seus gostos, sua família, sua trajetória, e não em uma tentativa desesperada de que você seja outra pessoa. Nem você deveria tentar ser desesperadamente outra pessoa a ponto de negar o seu passado. O que eu quero dizer com isso? Você pode sim querer mudar. Eu sempre quero mudar. Mas você tem que levar em conta o que você quer levar do teu passado. É como uma mala cheia que você sempre tem que abrir e verificar. Tudo que tá aqui eu quero levar? Não, então eu vou tirar o que eu não quero mais. Mas a mala sempre tem que ir com você e algumas coisas elas nunca vão sair da mala. Algumas coisas elas devem ficar, na verdade, que isso faz a beleza de quem você é. Esse assunto para outro vídeo. Enfim, essa liberdade para ser foi o que fez com que eu me sentisse muito à vontade com o Dirk e tivesse certeza. Dirk é meu noivo, se escreve D-I-R-K. E tivesse certeza que ele era a minha pessoa. Essa leveza de que eu falava, que eu fazia e que eu era quem eu queria. E eu mesma, não tinha filtro. Teve uma aceitação de braços abertos, uma aceitação sem ressalvas dessa Larissa sem filtros. Para mim, isso foi a coisa mais importante. E isso foi a enorme diferença que eu sentia do relacionamento que eu não gostava, da pessoa que eu não era para mim, para essa pessoa que é completamente a minha pessoa. A pessoa que não era para mim, eu tinha que performar para ser a pessoa que ele queria que eu fosse. Porque ele se apaixonou pela possibilidade do que eu poderia ser. Pela Larissa que eu viria a ser se eu me comportasse A, B e C. Mas eu não era aquela Larissa. E a Larissa que eu era tudo que eu tinha para oferecer. É muito importante se apaixonar pela pessoa, escolher a pessoa para você que é naquele momento. Ninguém garante uma mudança durante um relacionamento ou mais tarde no futuro. Mesmo que aconteça uma mudança, sempre pode ter um retorno para quem você era, ou ele para quem ele era. E aí? Você tem que ter uma aceitação. Não digo 100%, que a gente nunca vai gostar 100% de tudo que o outro é. Aceitem. Mas muito maior do que ele é, do que o que ele poderia ser. Você me entende? Já tô filosofando. Vamos voltar aos tópicos que eu tô aqui na filosofia, já me perdi. Depois de fazer essa lista, ou de pensar no que você quer, você tem que ir atrás do que você quer pra você. Não adianta você saber exatamente quem você quer conviver, namorar, ficar pra sempre, e simplesmente ficar com qualquer outra pessoa que não faça o menor sentido. Você me entende? Faz sentido pra você? Ter a certeza que ela vai chegar. Existem bilhões de pessoas, não é possível que você não vai encontrar uma exatamente como você gostaria de se relacionar. Uma coisa que eu acho que é muito mais importante nessa lista, porque às vezes eu acho que a gente fica obcecado pela lista e esquece do sentimento. Mas essa pessoa não é essa lista. Essa pessoa é a convivência, é o jogo de cintura. Eu amo esse termo, porque não tem fora do Brasil. Você não pode falar de Game of the Waist. O jogo de cintura, a convivência, o toque. Eu acho que você tem que focar muito mais em como você quer se sentir e o que você quer num relacionamento do que o que você quer numa pessoa. Pessoas, elas vêm e vão e elas mudam no decorrer do tempo. As pessoas mudam. Como você quer se sentir com uma pessoa que te dá liberdade de ser quem você é. Isso era uma coisa que eu precisava. Eu mudo muito de ideia. Então hoje eu quero fazer
isso, amanhã eu quero ser isso, depois da manhã eu quero trabalhar com outra coisa completamente diferente, e eu quero sonhar e viver isso com intensidade. Eu precisava de uma pessoa que, quando eu chegasse com todos esses momentos, ela olhasse pra mim e ficasse, vai ser lindo. Ai, hoje eu quero ser dentista, porque se eu for dentista, que a pessoa olhasse pra mim e falasse, vai ser maravilhoso. Você vai ser uma ótima dentista, amor. Sabe assim? E não, tipo, meu Deus, como é que você quer ser dentista hoje se ontem você falou que você queria ser cozinheira? E daí, se eu quero ser dentista hoje e eu falei ontem que eu queria ser cozinheira, mudei de ideia. E depois, amiga? Depois que se encontrar o que você. Ah, esqueci um, esqueci um tópico importantíssimo, que é quem você é. Tipo, você tá tão focada fora de si, na pessoa que você quer encontrar, mas você se conhece? Hum. E o que você gosta de fazer sozinha? Sabe? Quem é você? Eu me pergunto, quem é a Larissa? O que a Larissa gosta de fazer? Eu sei agora. E eu consigo ter um relacionamento mais saudável. Eu encontrei uma pessoa que eu gosto muito, que cumpriu aquelas coisas do precisar, trouxe muito mais coisa que eu nem sabia que eu queria. Eu me baseei nos relacionamentos que eu tive para saber o que eu não queria e essa pessoa, ela encontrava esses critérios do que eu não queria no relacionamento. E não é uma garantia do relacionamento perfeito, porque o meu relacionamento também não é perfeito. Mas é a garantia do relacionamento real, muito mais possível, muito mais saboroso também. Porque a gente não quer a perfeição. Você não quer a perfeição. Você quer sentir. Relacionamento é sobre sentir. Então, é só você saber quem você é, confiar no que você quer e que vai vir. E aí tem que ter paciência e estudar a si e aquela pessoa quando ela chega na sua vida. E também ser você mesma sem ressalvas. Ser louca se for preciso, ser romântica se for preciso. E quem não aguenta, que beba leite, que saia do relacionamento. Enfim, espero que vocês encontrem a pessoa da vida de vocês. Essa paz, essa leveza, ter um ninho, ter um conforto. Essa é a sensação que você tinha que sentir, na minha opinião. Que é assim, da minha cabeça. Mas que eu já não senti em outros relacionamentos. Ter um ninho, ter um conforto, ter alguém pra você sonhar. E se você tiver num relacionamento, estiver ficando com uma pessoa, conhecendo uma pessoa que não te assume, ou que age meio estranha, que não tem tanta certeza sobre você, tá tudo bem. É porque tem outra pessoa em algum lugar que vai ter essa certeza e não tem nada de errado. Tem errado, sim, dele tá usando de tudo que você pode favorecer a ele. Aí você tá cozinhando, você tem a cama, tem a conversa, estrutura emocional, mas ele não se compromete. Negativo. Na minha opinião, né? Se ele não se compromete com você, você não precisa dar os benefícios do compromisso. Eu sairia e buscaria quem se compromete. Se ele não se compromete, não tem nada de errado no fato dele não sentir que você é a pessoa da vida dele. Deixe ele livre e fique livre para encontrar a tua pessoa também. Se eles te fazem sofrer porque eles não têm certeza, não sofra mais. Facilite a vida deles. Se eles não têm certeza, deixe eles livres para encontrar a pessoa que eles vão ter certeza. E se você não tem certeza, libere essa pessoa para que você encontre a pessoa que você tem certeza e também para que ela encontre uma pessoa que tenha certeza dela. Eu queria só fazer um adendo. Terminei em 2018. E o dia que eu resolvi terminar, assim, definitivamente, depois de ter tentado terminar muitas, milhares de vezes, o dia que eu decidi terminar, eu falei, cara, eu mereço mais. Eu mereço mais e ele merece mais também. Com todos os defeitos que eu tenho e que ele tem. Ele merece ser amado por inteiro e eu também. Eu acho que foram 6 meses que ele encontrou uma outra pessoa, ele casou com essa outra pessoa, teve um filho com essa pessoa, um negócio com essa pessoa, e ele tá muito feliz. Ou seja, depois que a gente se liberou, ele foi muito mais feliz. O lado brilhante vem depois que você desapega. Desapegue-se. Um beijo.